Pessoal, ó, conversei com o Adriano aqui no intervalo, então eu percebi que eu falei de maneira invertida na hora que a gente estava conversando sobre ação penal de legitimidade concorrente. A regra da ação de crimes contra a honra é de ação penal privada, promovida através de queixa-crime. No caso de funcionário público, o Código prevê que será ação penal pública mediante representação, condição de procedibilidade. O funcionário público que foi vítima de crime contra a honra no exercício da função e por conta dela, vai ter essa ação penal pública condicionada à sua representação. O Ministério Público vai mover essa ação. O que eu disse foi, imagina na seguinte situação que inclusive aconteceu aqui em São Paulo, como eu estava dizendo. Uma defensora pública foi vítima de crime contra a honra perpetrado por um promotor de justiça. Nesse caso, olha que situação, ela ia ter que representar o Ministério Público para o Ministério Público processar esse promotor. E é por isso que a construção jurisprudencial, que vem na súmula 714 do STF, permite que o funcionário público mova essa ação de crime contra a honra, inclusive através de queixa, e não apenas e tão somente como ação penal pública condicionada à representação. Era isso, Adriano? Foi? Então tá bem. Gente, tem problema nenhum. Qualquer coisa que vocês ficarem em dúvida, eu também tenho muitas dúvidas. Então a gente vai trabalhando junto, na medida do possível, construir aí o melhor entendimento do processo penal. Do que eu puder ajudar vocês a esclarecer a matéria, eu vou me esforçar ao máximo para isso. Então, por favor, vamos trabalhar junto nessa, tá bem? Então é só por representação? Não, é exatamente isso. A construção jurisprudencial é de que o funcionário público vítima de crime contra a honra também pode promover a queixa e não apenas a representação. Por isso que é concorrente. O funcionário público vai poder tanto ter a queixa-crime quanto a ação penal pública através de representação, condicionada à representação, portanto. Certo? Por isso que é a legitimidade concorrente. Obrigada. Imagina. Tudo bem, pessoal. A gente estava então tentando identificar a competência no nosso processo. Houve um crime lá, a gente está tentando descobrir se o nosso réu tem foro por prerrogativa de função e aonde é que vai ser o tribunal competente. Quem é o tribunal competente? Qual vai ser o juízo que vai dizer o direito naquele caso concreto, que vai exercer a jurisdição naquele caso, tá? A gente já tinha falado sobre o fundamento do foro por prerrogativa de função, as atribuições do STF, quem são as pessoas que têm foro por prerrogativa no STF, no STJ, nos tribunais de justiça e no TRF. Nos tribunais de justiça a gente vai retomar um pouquinho quando a gente estiver falando de competência definidas em Constituição Estadual, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui no slide algumas exceções do foro por prerrogativa de função. A primeira exceção é aquela que eu já tinha também adiantado para vocês, no caso de crime eleitoral. Sou juiz, sou promotor de justiça, pratiquei um crime eleitoral. Vou ser julgado no meu tribunal? Naquele tribunal que eu chamo de meu? No TJ? Não. Se for um crime eleitoral, vai ser no TRE. Por expressa previsão da Constituição. Tá bem? Mas, e se for uma contravenção penal? As contravenções penais, pessoal, elas nunca são julgadas, por regra, na Justiça Federal. A súmula 38 do STJ diz exatamente isso. As contravenções penais, ainda que de interesse da União, praticado por funcionário público da União, sei lá, um agente do Correio, que pratica alguma contravenção penal, ou é vítima de alguma contravenção penal. Se esse agente do Correio praticou alguma contravenção penal, vítima não, né? Porque vai depender do agente, da conduta. Vai para a Justiça Federal essa contravenção? Não vai, tá? A súmula 38 do STJ diz isso. Mas,
se a gente estiver falando de um desembargador ou de um procurador da República que tem foro no TRF, essa contravenção penal abrange, está abrangida na competência desse TRF. E isso já veio numa prova da Defensoria Pública. As contravenções penais nunca são julgadas na Justiça Federal. Nunca, sempre. Essas palavras, quando vêm em alternativa de prova, elas são um perigo. Em regra, elas estão erradas. E nos parece, a gente lembra da súmula. Pô, tem a súmula 38 da STJ que diz exatamente isso. Será que tem alguma exceção? Eu gosto tanto dessa súmula, eu tô com ela, eu lembro dela. Se eu lembro dela, eu vou marcar essa alternativa. Porque se eu já lembrei de alguma coisa, é da matéria, e tá dizendo que tá dizendo alternativa, vou marcar ela. Mas aí você não pode se esquecer que no caso de pessoa que tem foro por prerrogativa em TRF, tá abrangida a competência, inclusive para julgar contravenção penal. Beleza? Essa é mais uma exceçãozinha que a gente tem que guardar nos nossos corações. Outra, se o juiz ou o promotor praticarem homicídio doloso, vai para o tribunal do júri? E agora, hein? Porque a competência do tribunal do júri também está prevista na Constituição Federal, crimes dolosos contra a vida. E agora? Mas juiz e promotor também tem constitucionalmente previsto o foro por prerrogativa previsto para o TJ. Não é? Vocês se recordam? Inclusive teve um caso não tão recente, mas no litoral, em Santos, se eu não me engano, o promotor de justiça disparou contra uma pessoa e tal. Final de ano. No final de ano, faz uns 3, 4 anos, por aí, 5 anos. Faz mais, né? Faz. Eu não... Acho que foi em 2004 ou Até 2005. Poxa, tudo isso? 10, 15 anos? É o promotor Thales, não é? Puxa, eu não lembro. Acho que foi 2004 ou 2005. Nessa época eu nem estudava direito. Poxa, tô denunciando aqui. 2004, saudades. Enfim, gente, é isso. Tribunal do júri, se o cara tem foro por prerrogativa de função, ele não vai ser submetido ao tribunal do júri. E aí, pessoal, alguns críticos do tribunal do júri vão dizer que se o tribunal do júri fosse uma garantia constitucional, quem tem foro por prerrogativa certamente seria submetido a júri. E que ser submetido a júri nem é tão bom assim, porque se fosse bom, essa turma aqui não ia querer ser julgada no TJ, ia querer ser submetida a tribunal do júri, tá? Eu gosto muito do tribunal do júri, e eu acredito que o júri acerta muito mais do que erra, tá? Inclusive, falando em tribunal do júri, vocês devem ter acompanhado recentemente aí, anteontem, a decisão do Tribunal de Justiça Paulista sobre o triste caso do Carandiru, o massacre do Carandiru, né? E teve até desembargador que disse que foi legítima defesa, né? Dos policiais militares contra as pessoas presas, rendidas e desarmadas, né? De um lado 111 presos, de outro nenhum, mas foi legítima defesa. Enfim. Eu acredito que o Tribunal do Júri acerta muito mais que erra, por isso que eu sou um defensor do Tribunal do Júri. Não sou dessa turma que fala que o Tribunal do Júri não deveria ser extinto ou deveria acabar. Tá? Também não acho que deveria acabar. Eu acho que deveria acabar o direito penal, né? Mas esse é outro assunto. Então eles não são julgados pelo Tribunal do Júri? Não são julgados. Vão direto pro TJ. Vão ser julgados direto do TJ, mas aí tem uma outra turma que não tem essa prerrogativa, essa prerrogativa de foro originária prevista na Constituição, que são casos de deputados e prefeitos. E aí vai valer Tribunal do Júri para eles, tá? A gente já vai chegar neles. Se o juiz ou promotor praticarem crimes, e aqui eu disse deputado estadual, tá? Sim. Se o juiz ou promotor praticar crime de moeda falsa, que é um crime de interesse da União, né? Casa da Moeda, tá lá em Brasília, é um crime federal. Em regra, é submetido a julgamento na Justiça Federal. A gente vai ver a competência da Federal já já. Mas se for praticado por alguém que tem foro, não vai para o TRF. Atenção, hein? Vai para o TJ da pessoa. Vai para aquele TJ. O juiz ou promotor praticou crime de moeda falsa, será competente o seu respectivo tribunal. E não o TRF daquela região. Tá bem? Mais uma exceçãozinha chata. Todas essas exceções, pessoal, elas caem em prova exatamente na medida da exceção.
E é por isso que a gente tem que guardar isso. Não tem jeito. E é por isso que, mais uma vez, eu recomendo que, sobre justiça e competência, a melhor forma de estudar é fazendo exercício, fazendo prova, tá? E anotando essas exceções e sempre revisando elas. Tá bem? Tá bem. O caso de deputados e prefeitos é um pouco mais delicado. Não está previsto na Constituição Federal diretamente. Tá? Tem previsão constitucional, mas ela é indireta. Tá? Decorre do artigo 27, parágrafo 1º, que garante a igualdade de tratamento em relação à inviolabilidade e imunidade dos parlamentares estaduais e também dos prefeitos. Tá? Como não há norma constitucional específica que dispõe sobre esse foro, outras competências previstas na Constituição preponderarão, como eu acabei de dizer, no caso de crime doloso contra a vida, que diz lá na Constituição que é tribunal do júri. Tá? O que está por detrás disso aqui é, mais uma vez, aquela ideia de simetria dentro da República. Ora, se a gente tem foro por prerrogativa para o presidente, se a gente tem foro por prerrogativa para o governador, por que a gente não tem para o prefeito? Entenderam? A janela, se for essa janela, tá tudo bem, mas se for alguma outra coisa sobrenatural, não tem o que fazer. Eu acho. Eu espero que seja janela, então. Espero que possamos resolver. Beleza? Quer que abra a porta? Não. Tá tudo bem? Tá. Beleza, pessoal? É isso. Também decorre do princípio federativo que está no artigo 25. Essa é a ideia que está por detrás da possibilidade da competência do foro por prerrogativa de função para prefeitos e deputados estaduais, tá? Obviamente será no TJ, no Tribunal de Justiça, da onde essas autoridades estão. Serão julgados na segunda instância com... Aí, ó, lembra que quando a gente estava falando aqui nos crimes eleitorais, ó, juiz e promotor no seu respectivo tribunal e não no TRF? Se o juiz ou promotor que tem foro na segunda instância, no TJ deles, praticar um crime federal, eles vão ser julgados no TJ deles. Só que se o deputado estadual ou o prefeito, que também tem foro por prerrogativa na segunda instância, praticarem um crime federal, eles vão pro TRF. E não pro TJ deles. Essa é a primeira diferença. O julgamento de deputados e prefeitos não segue a mesma regra do julgamento de promotores e juízes, tá? Se cometer crime eleitoral, vai para a justiça eleitoral. E aí já era assim para juízes e promotores. Se cometer crime federal, vai para o TRF. E não era assim para juízes e promotores. Tá bem? Súmula 702 do STF diz exatamente isso. Está disciplinada essa questão lá. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum estadual. Então, Tribunal de Justiça, Justiça Comum estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Tá? Tudo bem, Francisca? Você fez uma cara de meu Deus. Então tá bem. Tá. E aí? As constituições estaduais podem prever competência? Foro por prerrogativa de função? Podem sim, e elas fazem isso, tá? Só mais uma observação. É óbvio que a Constituição Estadual não vai prever competência, foro por prerrogativa de função no STJ e no STF, nem no TRF. Vai prever naquele estado, tá bem? Pelo princípio da simetria, as constituições estaduais poderão estender prerrogativa de foro para aqueles que não têm previsão na Constituição Federal. E aí a gente lembra que o desembargador tem foro por prerrogativa no STJ. Por simetria, presidente da República no STF. Por simetria, onde é que teria competência os secretários de Estado do governo estadual? No STJ? Não está previsto na Constituição Federal. E a Constituição Estadual não pode atribuir competência para o STJ. Certo? Enquanto que, no âmbito federal, o presidente e seus ministros estão julgados no STF,
No âmbito estadual, o governador é julgado no STJ e, se a Constituição estadual prevê, os secretários serão julgados no TJ, por simetria. A Constituição estadual poderá fazer esta previsão, certo? Mas aí a Constituição federal pode dar foro por prerrogativa para todo mundo que ela quiser naquele estado? Ah, chama lá o pessoal aqui, quem quer foro por prerrogativa? O Procurador-Geral do Estado, delegados, promotores já tem na segunda instância, não sei, defensores públicos, né? Falamos de todo mundo aqui. E o defensor público? A gente não está aqui estudando para a defensoria pública? Defensor público tem foro por prerrogativa de função? Acho que não, acho que sim, depende. Deveria ter foro por prerrogativa de função? Sim. Percebam? É uma questão que pode ser explorada na sua prova. E se for explorada, provavelmente vai vir na prova de princípios. Talvez seja uma matéria muito mais afetada a princípios do que dentro do processo penal. Tá? Lá em Goiás, a Constituição Estadual foi super prolixa. Deu prerrogativa, foi super assim, uma mãe. Prerrogativa de foro para quem quisesse. O que você é? Ah, eu sou porteiro do fórum, prerrogativa. Foro, prerrogativa. Tá aqui, que vai ser julgado no TJ, sabe? Brincadeira, não foi tão fácil assim, mas foi bem estendido, foi um rol muito amplo, tá? E aí, ingressaram com uma ADI no STF, a ADI 2587, discutindo quem é que pode ou quem é que não pode ter foro por prerrogativa previsto na Constituição Estadual. Não pode ser assim a casa da Maria Joana. Ora, a Constituição Estadual vai prever foro para quem ela quiser. O que a Constituição Federal desenhou foi uma simetria, tá? No caso da Constituição Estadual de Goiás, havia previsão de foro por prerrogativa para defensor, secretários de Estado, procurador do Estado, procurador PGE, sabe? Procurador do Estado, delegado de polícia, várias pessoas lá tinham foro. Essa questão chegou no STF através da ABI 2587 e o STF entendeu que para a Procuradoria do Estado, defensoria é sim constitucional. Por quê, gente? Porque guarda a simetria que foi desenhada na Constituição Federal. Quem é que é simétrico com a PGE no âmbito federal? É a Advocacia Geral da União. Enquanto que a AGU defende a União, a PGE defende o Estado. O que ultimamente é algo muito difícil, convenhamos, né? E o defensor? Quem que é o simétrico do defensor? É o MP. A simetria do Ministério Público, da Defensoria, é o Ministério Público. Tá bem? Por isso que o STF entendeu que é sim constitucional. Se a Constituição Estadual prever foro por prerrogativa para defensor, para procurador de Estado, tá valendo. Pode ir pro TJ ser julgado lá. E aí a gente chega na seguinte questão. Tá, mas e os delegados de polícia que estavam lá na Constituição Estadual de Goiás? Eles não têm? Delegado federal não tem. Pronto. Nosso colega Adriano já matou a questão. Por simetria, os delegados de polícia federal têm foro por prerrogativa na Constituição? Não tem. Por que, se o delegado de polícia federal não tem, por que o estadual vai ter? STF disse, não, delegados de polícia não podem ter foro por prerrogativa de função. Quem mais pode ter aqui? Que a gente meio que não falou ainda. Secretários, também, por simetria aos ministros de Estado. Quem mais? Falamos do Judiciário, do Executivo, do Legislativo Municipal. E os vereadores? Como é que faz com o vereador? Não faz. Quem gosta de vereador, não é mesmo? Deixa ser. Vereador? Pra que prever isso aí? Ah, esquecemos, a gente esqueceu. Poxa, foi mal. Né? Pois é. Oh, mas você sabe que uma coisa que você falou interessante. Talvez o principal papel do vereador nem seja criar lei.
só pegar salário mesmo. Vem só pegar salário. Esse é o que eles fazem, né? Mas o vereador, cara, tem que ser o fiscal do executivo municipal. Tem que ser fiscal. Deveria, né? Deveria. Mais do que aprovar nome de placa, porque a competência legislativa municipal é muito pequena. Não tem nada interessante ali pra você fazer. Além do plano diretor, né? Lei de diretrizes orçamentárias, etc. Para cidade, uma cidade como São Paulo, o plano diretor é super importante, não há dúvidas. Inclusive, o plano diretor que foi aprovado aqui é muito revolucionário, né? Os urbanistas e as pessoas especializadas nisso elogiam bastante o trabalho que foi feito pela gestão Haddad para a aprovação do plano diretor, né? Enfim, os vereadores, eles têm simetria com algum cargo do executivo do âmbito federal? Deputados, se eles, no final das contas, quer a gente goste, quer a gente não goste, eles são parlamentares. Então, se a Constituição Estadual prever simetria e for por prerrogativa para vereadores, também vai valer. Em alguns estados isso acontece. Tá? A competência prevista na Constituição Estadual não prevalece sobre a competência do júri. Súmula 721, tá? Só retomando essa exceção porque essa daqui vai ser batata. Cai muito. Prefeito praticou crime doloso contra a vida. Vai ser julgado aonde? No júri. Mas aí você vai lembrar que ele tem foro por prerrogativa, que é uma interpretação da simetria do deputado estadual, e você fala, eu lembro disso, eu sei que ele tem foro. Mas será que no júri vale? No júri não vale. Súmula 721 do STF. Tá bem? Se prefeito ou deputado estadual, ou vereador, ou qualquer outro cargo que esteja com foro por prerrogativa de função no TJ em decorrência da previsão da Constituição Estadual, não prevalece sobre as competências previstas na Constituição Federal. Tá bem? Conclusão, é possível a previsão de foro nas Constituições estaduais para defensores, vereadores, secretários e procuradores de Estado. Tá bem? E aí vocês me perguntam, e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo? E a gente aqui? Se a gente for defensor um dia? TJ? Tá na Constituição do Estado de São Paulo? Não sei. Quero pedir vista do processo. Não tem simetria. Não entendi. Mas não é automático, né? A simetria. Aí depende Tá vendo? Tem que estar na Constituição. Mas tem que estar no caso da Constituição, mas a Constituição do Estado pode estabelecer isso. Pode estabelecer por simetria. Só que ainda não estabeleceu. Estabeleceu ou não estabeleceu, Francisca? A gente acha que A gente acha que não? Quem acha que não? Eu não sei. Quem acha que sim? Eu não sei. Quem quer pedir vista? Prudente, peçam sempre vista. O ministro do STF adora pedir vista, né? Tem uns que até esquecem que pediram vista. Fica lá o processo, né? Enfim. A Constituição do Estado de São Paulo preveu sim, foro por prerrogativa, ou previu? Preveu? Está na Constituição do Estado de São Paulo que apenas o DPG vai ter foro por prerrogativa. Deixa eu ver se eu fiz aqui no slide. Não coloquei. O defensor público geral tem foro por prerrogativa. E se eu não me engano, o delegado também, o correspondente ao chefe da Polícia Civil também, né? Tem o mesmo foro por prerrogativa. Então, ao menos por enquanto, a Constituição do Estado de São Paulo prevê o foro por prerrogativa de função apenas para o DPG. Se eu não me engano, na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, todos os defensores têm foro por prerrogativa de função. E a Defensoria do Rio foi uma das primeiras. Então a Constituição lá se adaptou e etc. A construção da carreira de defensoria no Rio de Janeiro está no estágio muito mais avançado. Aqui em São Paulo a gente só tem 10 anos, não é mesmo? Foi em 2006. Então a defensoria ainda está passando por um processo de estruturação.
certamente vai ter que, no futuro, se o defensor público, de fato... Essa não é uma briga da defensoria. Não se preocupem com isso. Os defensores não estão preocupados com isso agora, ainda bem, né? Há coisas muito mais importantes na defensoria pública estadual pra gente se preocupar agora do que ter foro no TJ. Até porque, gente, convenhamos, ter foro no TJ é uma boa ideia? No TJSP? Eu tô passando essa prerrogativa aí, né? Eu tô passando pra lá essa prerrogativa aí, né? Poxa, o pessoal lá condena furtador de salame e absolve legítima defesa, tropa de choque armado, Se né? matar 111 de repente. Aí é legítima defesa. Legítima defesa. Dá uma legítima defesa. Aí tá valendo a legítima defesa. Mas o salame ainda é perigoso. Pô, pois é, não sei se Pode vocês ser viram. mandar dela, muda o tipo de. Agrava, se for salame é mais caro. Aí não cabe significância, mortadela quem sabe. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um desembargador que diz que não existe o princípio da significância, só para vocês terem uma ideia, tá? Defende que não está positivado, isso não existe, a construção jurisprudencial doutrinária e não tem aplicação nenhuma aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ter foro por prerrogativa de função, retomando aquela conversa inicial que a gente começou, nem sempre é uma boa ideia. Aliás, eu não acho que seja uma boa ideia. No mínimo, você está limitando o direito de recurso. Se você tem foro no TJ, você só pode recorrer por STJ. E a gente sabe que o recurso extraordinário e o recurso especial não admitem reapreciação de matéria fática, apenas matéria de direito. No mínimo, quanto ao direito, você só teve julgamento em uma instância, o que feriria, por exemplo, do grau de jurisdição. As pessoas que são contra o foro por prerrogativa vão nessa linha. Outra coisa, se a pessoa tem foro no STF, poxa, aí acabou, vai recorrer pra quê? Pra quem? Não há recurso. Pra onde? Pra Deus? Tá. Né? Não se sabe pra onde se recorre. E pra corte, então, cara? Não é jurisdição interna. Mas, no caso do mensalão, o falecido advogado Márcio Tomás Bastos recorreu para algumas pessoas para a Corte Interamericana, justamente alegando que o julgamento originário de pessoas que inclusive não tinham foro por prerrogativa de função e por uma questão de conexão e consciência foram todos julgados perante o STF, teria havido uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição que também está no Pacto de São José da Costa Rica. Essa questão está na Corte Interamericana, na Corte eu não sei, na comissão, não sei se houve recebimento na comissão do Diego Notícia disso. Acho que não, tá? Mas o principal argumento é esse. E no caso da AP 470, o mensalão, foi até um pouco mais grave, porque por regras de conexão e continência, se o crime é praticado em concurso material ou em concurso de pessoas com quem tem foro, atrai a competência para o foro privilegiado para todo mundo. Foi o que aconteceu na P470. Então, teve banqueiro lá que não tinha foro, mas foi julgado no STF sem jeito de segunda instância. Como é que fica? Como é que faz? Né? E essas pessoas estão recorrendo, foram até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não sei qual foi o resultado. Depois a gente posso olhar para vocês já. Beleza? Eles são julgados por atração pelo político? Exato. Por atração de competência em decorrência da consciência ou conexão. A gente vai falar de atração de competência no próximo item, item 6, tá? E depois, eu acho que não vai dar pra gente terminar de ver conexão e continência, porque tem muita coisa e atribuição, o deslocamento de competência por questão de continência e conexão tem várias regrinhas e já caiu em várias provas de defensoria. Me lembro agora de uma questão da defensoria de Goiás. Então, a gente talvez precise de mais tempo para falar só sobre conexão e continência. Hoje a gente pode começar sobre esse assunto, o comecinho, tá? E aqui, gente, olha, efetivo exercício do cargo. O foro por prerrogativa de função só vale quando a pessoa está no cargo. Se ela vai assumir e praticou o crime,
Quando ele estiver no cargo, a competência vai ser do órgão do juízo originário para aquele cargo. Então, sou juiz, pratiquei um crime. Assumi o meu cargo, aquele processo vai ser remetido para o TJ. Por qualquer razão, eu me aposentei. O processo não foi concluído. Estava respondendo a um processo no TJ e me aposentei. O processo continua no TJ? Não continua. Volta para a primeira instância. O foro por prerrogativa de função está adstrito ao efetivo exercício do cargo. Tá bem? A Lei 10.628 de 2002 previa o contrário disso. Se a pessoa teve foro por prerrogativa de função, vai ter dali pra frente. O STF diz que o foro está condicionado ao exercício do cargo. Essa lei foi declarada inconstitucional, uma alteração que foi introduzida no CPP. Tá? O foro se garante apenas enquanto o réu estiver exercendo aquela função pública. E aí, pessoal, a gente que acompanha o noticiário jurídico já deve ter ouvido falar por aí que tem muito deputado esperto que sabe que o seu inquérito está lá no STF prestes a receber denúncia, não quer ser julgado no STF, renuncia ao mandato parlamentar para fugir do foro do STF. O que nem sempre é uma boa ideia, porque ele pode cair na onde? Na 13ª Vara Universal de Curitiba. Você tá me entendendo? Não se sabe ainda qual que é a melhor ideia. Mas, por exemplo, eu me lembro aqui que um deputado mineiro, no caso do Mensalão Mineiro, o Azeredo, né, que ele chamava, ele renunciou ao mandato eletivo para voltar para a primeira instância. E voltou. Depois disso, outros deputados tentaram fazer o mesmo. E aí o STF disse que estava havendo uma modificação do juiz natural. Estavam instrumentalizando a justiça para escolher o juízo. Na medida que a pessoa tem a possibilidade de renunciar ao mandado e voltar para a primeira instância ou permanecer, ele pode escolher o juiz que vai julgar ele. E se isso ficar demonstrado, o STF já entendeu que não vai haver o deslocamento de competência para a primeira instância. Tá? Alguns deputados fizeram isso e deu ruim. Ficou no STF. Porque eles já perceberam a prática. Pois é, imagina o advogado do cara fala, renuncia, vamos pra primeira instância. Deu ruim, aqui a gente vai perder. Aí o cara, não, doutor, o senhor tem certeza? Poxa, eu sou deputado, vários benefícios aí, carro, gasolina, secretário, mil benefícios, bônus. Aí eu, não, renuncia, vamos pra primeira instância, a gente vai recorrer, vai prescrever isso aí. O cara renuncia e o STF fala, vou julgar. Pode ficar aqui, bonitão. Tá com a gente e daqui você não sai. Daqui ninguém te tira. Por exemplo, no caso do deputado federal Eduardo Cunha, ele foi cassado agora. Perdeu o mandado. O processo dele já voltou pro Moro? Acho que não, né? Ficou com teoria. Tá no STF ainda. Olha, nesse cara, não tem muito o que fazer ali. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então... Tem essas três, ele, a mulher e a filha. Pois é, tem a filha... Então, e aí também é uma outra questão, né? Que aí o STF começou a fazer fatiamento, e a gente vai falar do caso Lula ministro. Vocês lembram dessa? Tinha até um site pra você saber se o Lula era ministro ou se ele não era ministro. Porque isso mudou tanto em tão pouco tempo que você podia entrar no site lá online pra saber se o Lula era ministro ou se ele não era ministro. Né? Por quê, gente? Porque o foro por prerrogativa de função se garante a partir do exercício do cargo. Exatamente. E se vocês lembrarem aqui do Morogate, o vazamento que teve da fatídica conversa presidencial entre Dilma Havana e Luiz Inácio, tratava-se exatamente disso. Supostamente, né? Não sei se era exatamente, porque eu não conheço o processo, eu não li, não sei. Mas o áudio que vazou na imprensa e a interpretação que a imprensa deu foi que o Bessias, lembra-se do Bessias? O Bessias estaria levando para o Lula ministro o termo de posse em branco, para ele preencher a data já assinada
caso houvesse mandado de prisão expedido e o japonês da Federal tocasse a campanha dele às 6 da manhã. Supostamente, o que o Lula faria nesse caso? Ele estava na iminência de ser preso, havia um burburinho de que ele poderia ser preso a qualquer momento pelo juiz universal da 13ª Vara Criminal de Curitiba, e aí ele precisava ter esse salvo-conduto. A Dilma entendeu por bem nomear um ministro, ele sairia da competência da primeira instância e iria para o STF, porque, como vimos, a Constituição prevê foro prerrogativo de função de ministros no STF. E o STF certamente não decretaria uma prisão preventiva desnecessariamente. Tanto que na AP 470, todos eles responderam em liberdade. Por outro lado, na Lava Jato, a 13ª Vara mandou prender todo mundo. E responderam ao processo preso, certo? Pensando em evitar isso, é que foi, então, supostamente, mandado o termo de posse para o Lula, e aí, portanto, o juiz Moro resolveu levantar o sigilo dessa prova, jogou na mídia e tudo mais. E aí, ó, só um detalhe, esse vazamento chegou no STF através da reclamação 23.457, e o STF censurou, disse que era irregular aquele vazamento. Eis que essa semana a gente viu que o TRF da 4ª região, a 4ª região lá, né, entendeu que é um caso inédito, Lava Jato é um caso inédito, portanto exigem-se medidas inéditas. Então não tem problema que vazou ali. E aí foi 13 votos a 1, apenas um desembargador federal entendeu que foi um procedimento de sindicância que foi pedido a instauração no TRF, na corregedoria do TRF, e 13 votos a 1 votaram não. Entenderam que não era o caso, que isso daí não foi nada. Lava Jato tá podendo. Tá bem? O Lula falou que vai fugir para Garanhuns. Garanhuns? Porque lá o quê? O interior do Nordeste, Pernambuco. Ele nasceu lá, né? Nasceu lá. Não, mas lá a competência da 13ª Vara abrange o país inteiro. Sim. Você pode praticar qualquer crime em qualquer lugar. Se você for do PT, Os Estados Unidos que não tomem cuidado, que daqui a pouco tá chegando. Não interessa muito de onde é que for. Tá bem? Pessoal, falando nisso, competência da Justiça Federal cai muito. Embora a gente esteja aqui estudando para um concurso estadual, não sei se o pessoal do YouTube está estudando para, sei lá, DPU, a gente vai descobrir a competência da Justiça Estadual numa interpretação a contrário senso, porque ela é residual. Então a gente precisa saber o que é competência da Federal para descobrir o que é competência da Estadual. Porque tudo que não for da Federal será da Estadual. Tá bem? A competência da JF está lá taxativamente prevista. Será competência da Justiça Estadual o residual, o que não for de competência da Federal. Portanto, uma interpretação do contrário senso, o que não for federal, eleitoral e militar, sobrou para a Justiça Estadual comum. E aí, pessoal, embora seja residual, a gente sabe que é a maior competência. A Justiça Estadual tem competência para julgar a maioria dos casos penais, tá? Não pensem que é pouca coisa, é muita coisa. Tá tudo ali. Embora seja residual, não tem muito para onde correr. A competência da Justiça Federal, em razão da matéria, diz respeito... Aqui estão alguns exemplos de crimes que vão para a JF. Olha lá. Crimes praticados em detrimento de... E essa é a regra geral. Detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Se houver um crime que for do interesse da União, um bem jurídico da União, haverá legitimidade, haverá competência para o julgamento deste crime na JF. Uma sonegação de imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal. Portanto, será competente para processamento de julgamento a JF. O IPVA é um tributo estadual, embora também seja crime tributário, será processado na Justiça Estadual. E às vezes a gente tem essa confusão mental de que, crime tributário federal, e meio que já vai no automático essa ideia. E não é assim, tá? Vai depender do tributo. Por exemplo, crime em detrimento de autarquias ou empresas públicas. A Petrobras é o quê?
uma empresa pública, então era federal mesmo a competência. Quer queira ou não. Poxa, dessa vez não deu. Mas territorialmente é questionável se era lá ou não. Mas a gente depois vai falar sobre isso. Aí tem as regras de conexão e continência que acabaram prevenindo aquele juízo, porque a competência territorial não é absoluta, pode ser estendida. Tá? As contravenções penais, mais uma vez retomando a súmula 38. Ainda que seja cometida uma contravenção contra bens jurídicos ou autarquias públicas, autarquias da União ou empresas públicas, contravenção penal é sempre na Justiça Estadual, exceto se for praticado por algum das autoridades que tem for por prerrogativa no TRF. Beleza? Crimes previstos em tratado internacional com início de execução no país e resultado no estrangeiro. Olha que complicado esse, hein? Um crime que está previsto em tratado internacional, tráfico internacional de drogas. Começou a ser praticado no Brasil e teve seu resultado no estrangeiro. Vai ser competência da federal. Crimes contra a organização do trabalho, o sistema financeiro e a ordem econômica. E é por isso que aqui a maioria das pessoas acreditam que crime tributário, essas coisas todas do colarinho branco tá lá na federal. Não necessariamente, tá bem? Ficamos atentos aqui. Crimes cometidos a bordo de navios. Poxa, e aqui as regras mais chatas de competência são essas que dizem a respeito a crime praticado a bordo de embarcação. Tá? A gente vai tentar passar por isso rapidamente. São os critérios de extraterritorialidade que está previsto no Código Penal. O professor de penal deve ter falado sobre isso. Então, tem que retomar lá no CPU o comecinho do código. Os casos de extraterritorialidade que também não são tão simples assim. Crimes relativos ao ingresso ou permanência irregular de estrangeiros. Pô, esse aqui pode estar acontecendo mais agora, né? Teve a crise dos haitianos, muitos haitianos vieram para o Brasil, chegando pelo norte do país. Agora a crise dos refugiados também. Então, talvez isso possa começar a aparecer em provas de concurso. Tá? Mais crimes de competência da estadual, e aqui um que chama bastante atenção, e pode ser que seja na federal, pode ser que não. No caso indígena, nos crimes relativos a direitos indígenas, será competente a Justiça Federal. Interpretação da súmula 140 do STJ, não basta que a vítima autor seja índio. Tá? Vai vir um mega problema na prova, dizendo que um índio matou outro índio porque bebeu cachaça e estava todo mundo bêbado, falou que era aquilo, mas não era, o seu cocar é maior que o meu, não é, deu uma facada no outro. Tá? O que a professora Juliana Belloc chama isso de cachacíndio, né? Índio que acontece lá, uma confusão, não tem nada a ver, não vai para a competência estadual, tá? Federal, é competência estadual, se não tiver relacionado a direitos indígenas. Em regra, muitos homicídios e muitos crimes que são praticados em razão de delimitação de terras indígenas, demarcação de terras indígenas, muito comum lá no norte do país, né? Esse tipo de conflito pela terra. E se aí houver um crime praticado por um índio, imagina, um índio mata lá um fazendeiro, tá? Esse crime será julgado no Tribunal do Júri Federal. Existe Tribunal do Júri Federal, não se esqueçam disso, embora 90% seja estadual, tá? Um índio matou um fazendeiro que estava lá na terra dele, ou sei lá, um capanga desses qualquer, e aí vai ser competência da Justiça Estadual, crime doloso contra a vida? Artigo 121? Não. Crime envolvendo direitos indígenas, certo? Mas se dois índios se matarem no boteco, que não tem nada a ver, problema nenhum. Quer dizer, problema tem, né? Mas não é também competência da Justiça Federal, tá? E aí basta que a vítima seja autor, basta que o índio seja autor ou vítima. Se um fazendeiro matar um índio em decorrência de disputa pela terra, que envolve demarcação de terras indígenas, por exemplo, que é um direito indígena, será também competência da Justiça Federal. Tá bem? Súmula 147 do STJ.
é de competência da JF, o crime praticado contra o funcionário público federal quando relacionado com o exercício da função. Então, aqui mais um exemplo de competência da JF. Matei um carteiro entregando cartas. Serei julgado no Tribunal do Júri Federal. Matei um juiz dentro do fórum, porque ele julgou improcedente minha ação. Juiz federal. Vou ser julgado no Tribunal do Júri Federal, tá? Crime praticado contra funcionário público federal, quando se relaciona com o exercício da função, será competência da Justiça Federal. Mais uma vez retomando, e o crime contra a honra do funcionário público? Agora imagina, olha que excepcional essa questão. Um crime contra a honra praticado contra funcionário público federal. Pode ser uma ação privada promovida por queixa, através de construção jurisprudencial, ou pode ser uma ação penal pública mediante representação, na regra do Código. E essa ação penal será distribuída na Justiça Federal. Certo? É isso. É bem, assim, um caso super excepcional, correto? Professor, por exemplo, Não me chama de professor, gente. um crime contra a justiça vai ser federal, porque é interesse da União da Justiça? Não. Qual é o seu nome? Ana. Ana, pode ser que eu não tenha entendido muito bem o que você disse. Ana, veja o seguinte. Se eu matar um juiz federal... Porque... Não. Eu falei eu praticar um crime contra a justiça. Como assim um crime contra a justiça? Por exemplo, na trabalhista tem... Todo crime, em regra, é contra a justiça. Não, tem uns que são mais Tá. especificamente. Contra a administração da justiça? Por exemplo, na esfera trabalhista tem um crime que é chamado assim, na prática, casadinha. É um crime federal. Aí eu queria saber por que cai direto no federal. Né? Porque é contra a justiça do trabalho. Tá na Ele é Convenção contra a Nacional. justiça, né? Porque é uma simulação entre causas. Você sabe o que é ou não? Não sei. Cara, eu fiz 5 anos de faculdade de Direito, como todo mundo, mas eu acho que todos os vademecums que eu tive não tinha CLT. Porque eu nunca li a CLT. Assim, uma vergonha. Não sei direito do trabalho. Uma deficiência total minha. Eu sei que é um crime contra a justiça. Certo. Porque usa a justiça pra... Como é que eu vou explicar? Para impedir os direitos do trabalhador. Aham. É um acordo entre 2 advogados. Ah, Seria entendi. que eu Mas eles fazem é federal? Porque nesse caso a justiça do trabalho é federal. Tanto que se acontece alguém quando se despeja lá daquele É que eu li prédio, assim, vai ó. pra Barbosa. crime federal, é Foi sério. uma pena isso. É que quando eu li a respeito, quando eu li a Ah, respeito, estava dizendo crime contra a justiça. poxa, Ana, eu vou pesquisar pra você essa questão especialmente, porque eu realmente tenho muito pouco de direito de trabalho, de estudo de trabalho, CLT, essas coisas. Deveria saber mais. Eu sei o mínimo, eu tenho senso comum. Seu VAD ele tinha. No meu, cara, eu não sei se tinha. Eu presumo que não, porque eu nunca li a CLT, infelizmente, né? Deveria ler. Mas parece que vão jogar fora, né? Essa casadinha aí você vai. Ouvi dizer que não é muito boa, que tem uma turma querendo rasgar ela, então... Então você não perdeu tempo. Pois é. Você simula algo de que você vai pagar alguma coisa pra pessoa, mas Entendi. eu vou dar 40 mil, mas só que por fora eu não vou dar os 40, entendeu? Eu não sustento aí 40. Certo. Aí é uma casadinha. Saca, entendi. Então, Mas acontece. é porque a justiça do trabalho fica aquele. Eu acho que é por isso mesmo, não sei o que falar. Tá bem? Pessoal, nosso próximo item aqui, ó, a gente já tá no item competência da JF, falamos. A gente já falou de todas essas competências aqui previstas na Constituição do CPP, tá bem? E nas Constituições estaduais. E o problema do efetivo exercício do cargo. A gente vai falar agora de um tema que é muito interessante para a Defensoria Pública, tanto para a prova de direitos humanos, quanto para a prova de processo penal, tá bem? O incidente de deslocamento de competência, o IDC, é algo que foi introduzido no ordenamento jurídico há muito pouco tempo, surgiu com a emenda 45 de 2004, não tem aí seus 15 anos, e trouxe uma inovação bastante importante e que para a Defensoria Pública tem um significado todo especial que a gente vai tentar passar aqui para vocês, tá? O que é um incidente de deslocamento de competência? Um IDC. O que é isso? Para que serve? O que acontece? Quais são suas consequências jurídicas? O IDC vai deslocar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Pressupõe-se que há
maior estrutura de julgamento na Justiça Federal, etc e tal, as varas estaduais são sempre muito abarrotadas de serviço e tudo mais, e se não está sendo dado o devido andamento daquela investigação, daquele processo na Justiça Estadual, para que aquele crime não fique sem resposta, a gente joga para que a Justiça Federal resolva, tá? Permite, portanto, a federalização dos crimes contra, principalmente, direitos humanos. E é por isso que o IDC está na moda aí, tem caído sempre em provas de concurso. O IDC é um tema muito afeta a Defensoria Pública, principalmente. Embora quem seja legitimado para suscitar um IDC seja o PGR, Procurador-Geral da República. Atualmente, Rodrigo Janot, né? Perante o STJ. O PGR vai suscitar um IDC perante o STJ para que determinada investigação ou determinado processo que esteja na Justiça Estadual seja federalizado, dado que ali se investiga uma grave violação de direitos humanos, por exemplo. Uma pergunta, uma hipótese que passou pela minha cabeça. No caso de um promotor de justiça, pediu arquivamento, o juiz remete do PGR. O BGJ, que é o chefe do MP estadual. Outra turma. O PGR vai atuar. Até hoje no Brasil tivemos 6 ou 5 IDCs e só 3 ou 2 foram acolhidos pela STJ. Eu trouxe para vocês alguns, tá? Deve ser estudado pelo PGR perante o STJ e aí o STJ vai decidir se é caso ou não de federalizar aquela questão. Por exemplo, Carandiru já tem 25 anos, foi em 92, certo? 24 anos que essa questão está no judiciário. E aí agora me vem o Tribunal de Justiça e fala, não sei, foi legítima defesa. Haveria foi um crime gravíssimo. Houve ali violações de direitos humanos, uma chacina, né? Os sobreviventes dizem que foi muito mais de 111 mortos. Foram muito mais, né? Tem sobrevivente que diz que empilhava corpos e ficou empilhando corpos por 8 horas seguidas. E depois dos crimes, para que depois a perícia não resultasse nada, e já pensando em um futuro acobertamento, o Carandiru inteiro foi lavado. Poxa, destruiu a cena do crime, não é mesmo? E aqui, só fazendo um breve paralelo histórico, o secretário de Segurança Pública que assumiu, logo em seguida, da chacina em 1992, foi, vejam só vocês, Michel Temer. Olha que coisa, Michel Temer que foi quem assumiu a Secretaria de Segurança Pública logo após o massacre do Carandiru. Estava na época do Franco, né? Você me pegou. O governador era o Fleury, o comandante era o Biratã, e o SSP quem que era, hein? Vocês lembram? Não lembro agora. Eu sei que na sequência o próximo SSP foi o Michel Temer. Tá? E aí ele meio que conduziu um pouco a investigação ali, né, que estava na Polícia Civil, estava sobre a tutela dele, em alguma medida. Lógico que o secretário de Segurança Pública não conduz inquéritos, não é nem o papel dele, mas ele era o chefe da Polícia Civil naquele momento. Tá? Deve ser suscitado pelo PGR, o caso do Carandiru me parece que já daria para ser suscitado uma federalização, daria até mesmo para ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, né? Mesmo que não tenha havido esgotamento de recursos internos. Serve para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais quando há grave violação de direitos humanos. A federalização de determinados crimes serve para que o Brasil, perante a comunidade internacional, demonstre que está cumprindo os tratados do qual faz parte, de combate ao terrorismo, ao tráfico de entorpecentes, a crimes de violação de direitos humanos como um todo, tá bem? E aqui, pessoal, o primeiro IDC, o IDC-1, foi o IDC da irmã Dorothy Stang, uma missionária católica que também era militante de movimentos sociais em prol da terra
e de diversos direitos dos trabalhadores da terra e tudo mais, era membro da CNBB e foi cruelmente assassinado. O IDC-1 foi negado pelo STJ, foi suscitado pelo PGR na ocasião, só que o STJ falou, não, olha, a justiça estadual aqui está tomando, a persecução penal está existindo, o Estado está conduzindo a investigação como deve. Por enquanto, não há razão para que haja federalização dessa questão. Tá bem? O IDC-1 foi indeferido. Aqui, uma notícia da irmã missionária americana, assinada de tiros no Pará. 73 anos. Quem mata uma senhora de 73 anos a tiros, né? Foi 20 anos, achei que tem quantos? Foi, acho que na cabeça, 5 tiros, um negócio assim, sabe? Foi uma execução sumária ao vivo. Como? Parece que os assassinos foram... Não, foram condenados. Eu pesquisei hoje. Eu acho só um que ainda não, que está recorrendo em liberdade. Mas os outros foi... Que eu acho que é um dos mandantes. Sim. Quem praticou tá preso. Então, eu não sei te falar agora. Mas eu pesquisei e eu vi que houve condenações nesse caso. Acho que o mandante é o da grana passou. Eu acho que é isso. O que foi pago pra matar quem tá preso já foi condenado. Eu acho que é exatamente isso. Que nem agora, recentemente foi noticiado uma grande plantação de maconha que eles encontraram aí. Um menino de 26 anos foi preso em flagrante. O dono da fazenda não. Que coisa, né? IDC. O segundo IDC que o PGR suscitou perante a STJ foi o caso Manuel Bezerra de Matos, um vereador, advogado e militante de direitos humanos, que foi executado por um grupo de extermínio que já vinha à tona há vários anos lá na Paraíba. Foi também algo que repercutiu bastante, chocou a comunidade local naquele momento e houve a federalização desse caso, tá? A Defensoria Pública, pessoal, representou a Defensoria Pública não legitimada para suscitar o IDC perante o STJ, mas a Defensoria Pública, juntamente com as Mães de Maio, o movimento social que surgiu aqui no estado de São Paulo, se mobilizou para que fosse suscitado um incidente de deslocamento de competência no caso dos crimes de maio, vocês se recordam? Logo após as grandes rebeliões que houveram aqui no estado de São Paulo, em 2006, houve uma grave retaliação. Homens encapuzados, com todas as características de grupo de extermínio, mataram mais de 300 pessoas e feriram cerca de 500 em alguns dias na mesma semana, em retaliação total à deflagração de motins em presídios, né, de rebelião. Inclusive hoje teve uma rebelião em Jardinópolis, lá em Ribeirão. Fugiram 342, um morreu afogado, um carbonizado, uma coisa de louco lá. Vitimou mais de 300 pessoas. Esse IDC... Engraçado eu receber no meu celular mensagem, não declarando para ninguém que estiver passando. Eu falei, não, ao contrário, vou estar me falando de tal pessoa. Gente, o problema dessas notícias, por exemplo, da rebelião que teve hoje lá em Ribeirão Preto, em Jardinópolis, sai que, meu Deus, não saiu de casa, o caos, perigo, alerta, dangerous, sabe? Aquele pânicozinho que as pessoas têm. Só que ninguém lembra de dizer que essas pessoas estavam presas onde caberiam 1.000, tinha 1.800. Você está entendendo? Que aquelas pessoas estavam em condições, no mínimo, ilegais, para não dizer desumanas. Tá bem? Ah, mas era bandido, aquela coisa toda. A mídia divulga a rebelião, mas não divulga que eles estavam presos em condições de superlotação, né? Infelizmente. O que aconteceu, pessoal? Agora, em 2016, no mês de maio, esse IDC foi suscitado pelo PGR no STJ, referente aos crimes de maio, que há mais de 10 anos aqui no estado de São Paulo não resultou em nada. As investigações não resultaram em nada. E depois de 10 anos, o PGR está lá pedindo a federalização dessa questão, com o suporte e os embasamentos da Conectas,
das mães de maio, da Defensoria Pública, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, para pedir a federalização desses crimes. E isso, inclusive, é uma forma do Brasil não ser levado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque está tentando resolver a questão. Tá? E aqui eu trouxe a notícia do site da PGR. PGR pede federalização do caso relacionado aos crimes de maio. Isso aqui foi... Puxa, é maio de 2016. No dia... Ó, segunda-feira... O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STJ nesta segunda-feira, 9 de maio. Também uma data significativa, tendo em vista que estava sendo completado 10 anos dos crimes, né? A federalização de 5 homicídios. Pô, só 5. Foram mais de 300, mas mesmo assim. Homens foram assassinados no Parque Bristol, em São Paulo, tal. O caso específico que está sendo levado pelo PGR ao STJ. Ainda não teve decisão do STJ se vai federalizar. 500 mortes. Foram quase 500 mortes. Depois, se vocês entrarem no site da Conectas, tem todo um relatório sobre os crimes de maio, no site das Minas de Maio também. Tem gente desaparecida que não encontraram nenhum corpo. Eles foram mortos por quê? Briga entre... Meu, então, por quê, né? É um negócio difícil de saber por que houve essa retaliação. A consequência foi porque o PCC deflagrou as mega rebeliões em 2006, né? Foi em decorrência das rebeliões. Geral, foi um salve geral. Por que essas pessoas e não outras? Poxa, não sei, sabe? Qual foi o critério que a polícia usou? A polícia alegou muita resistência, né? Aí teve até uma comissão na época de algumas pessoas que compararam a fala da polícia no boletim, que era resistência, o auto de resistência, junto com o laudo do ML. O laudo do ML. Então assim, a polícia falava, ele atirou na gente, a gente teve que matar. Isso com quase, acho que foram 497 avaliações que essa comissão fez. E aí descobriu-se que muitos estavam com tiro na nuca, de cima para baixo. Sim, sinal de execução mesmo. E o Brasil não fez nada. A justiça não tomou providência. E aí o que acontece? Essas pessoas que morreram tinham um determinado perfil, foram mortas na periferia, eram jovens negros de até 35 anos. Com passagem pela polícia, mas não significava que estava devendo. Então, aparentemente foi uma atuação de grupo de extermínio. Eu não vou dizer que foi nem que não foi, tá? Mas é isso. E o que aconteceu em Osasco foi muito parecido. Ano passado. De Osasco que está igualzinho e também provavelmente vai seguir o mesmo caminho. O que também daria para federalizar através de tem indícios, os dois crimes têm indícios da participação do Estado. Os dois crimes têm. A polícia tanto de Osasco quanto se for, foi a polícia. Daria para federalizar então. Sim. Essa é a questão, até o de Osasco também. Mas aí é que tá. Tem que restar demonstrado de que não está sendo feito nada. Que a justiça estadual dormiu no ponto. Não é tipo, grave violação de direitos humanos, vamos federalizar? Não. Tá? O do Carandiru ainda dá para federalizar, mesmo com essa decisão. Claro, pode ser federalizado tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Tá bem? E eu acho que no caso do Carandiru, passou do tempo. 25 anos, 24 anos. Né? Mas eu não sou PGR, infelizmente. Mas quais os critérios que ele usa para federalizar? Grave violação de direitos humanos. Não e precisa. nesse caso do Carandiru, provavelmente sim. Porque eu acho, particularmente, que haveria os elementos. Aí cabe ao PGR ressuscitar. Né? A gente pode mandar uma carta para ele. Uma sugestão aí. Mas é isso. Tem que haver uma pressão dos movimentos sociais de direitos humanos, das ONGs de proteção de direitos humanos, dos acadêmicos que estudam direitos humanos, de toda a comunidade científica, da sociedade civil organizada, para que essas questões sejam resolvidas. Né? Se o PGR começar a receber uma pressão dessa, ele vai suscitar o IDC. Tá? Alguém fiscaliza ele ou que... O PGR é tipo semideus, cara. Ele tá muito lá em cima. Fiscalizar o PGR é quase ninguém. É quase só o STF. Correto? Fiscalizar o PGR. Acontece que o PGR é o fiscal. Você entendeu? O PGR tem que fiscalizar as graves violações de direitos humanos que eventualmente não estejam sendo resolvidas na justiça estadual. Tá correto? É exatamente isso.
Agora, quem fiscaliza o fiscal? A eterna pergunta, tá? E descer. Gente, eu acho que a gente só vai conseguir falar. A gente pode ir um pouquinho mais, né? Tem umas que a gente voltou um pouco atrasado. Pode ser? Umas 10h45? Ah, não. 10h40? Eu ouvi 10h40. Tô brincando, desculpa, eu sei que vocês trabalham, vocês estão super cansados. Não, desculpa. Não, eu vou tentar terminar pelo menos esse item aqui. Se você estiver aí e tem o poder, Se cortar essa pessoa, porque só não Tá, porque depois tem o YouTube. E aí depois a gente vai passar. Tá, vamos ver se a gente chega aqui até a alteração de competência. Vamos nessa. Gente, competência de execução penal. Eu acho que vocês também terão uma aula só de execução penal, mas como a gente está falando de competência, já vamos falar aqui da competência de execução penal, porque tem toda uma peculiaridade. Nosso assistido, nosso cliente foi condenado, transitou em julgados, pediu guia de recolhimento. Nasceu o processo de execução criminal. Para onde vai essa guia de recolhimento? Aonde nasce esse processo de execução penal? Qual é o juiz natural? Quem é o órgão competente para julgar os direitos da pessoa presa? Progressão de regime, livramento condicional, comutação de pena, remissão por trabalho. Quem é essa pessoa? Qual é esse órgão julgador? Vai depender. Denise, em regra, é da onde a pessoa está presa. É Denise, seu nome certo? Tô tentando ganhar aqui pra não embora, gente. Isso daqui é dicas. Quando você estiver sustentando em algum lugar, fala o nome do desembargador e olha pra ele. Ele vai lembrar de você também. Isso é muito importante. Isso é o mais importante, aliás. A gente quer que ele lembre da gente, julga o nosso caso de acordo com o que a gente tá defendendo. Ok. No caso das execuções penais, aqui ó, súmula 192 do STJ. Compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados da justiça militar, federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à administração estadual. O que esse artigo está dizendo? A regra geral de competência para julgamento de execução penal é da onde a pessoa presa está cumprindo pena. Se ela está num presídio estadual, será um juiz estadual. Se ela está num juízo federal, será um juiz federal. Ah, mas como é que eu vou para a Justiça Federal? Para o presídio federal. Se eu for condenado na Justiça Federal, automaticamente cumprirei pena no presídio federal? Não necessariamente. Se eu for condenado na Justiça Estadual, automaticamente cumprirei pena na Justiça Estadual? Sim, mas não necessariamente. Tá bem? A pessoa, ainda que condenada tanto na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, poderá cumprir pena no sistema penitenciário federal ou no sistema penitenciário estadual. Tá bem? Uma pessoa condenada na Justiça Estadual poderá ser transferida para um presídio federal e vice-versa. Ok? E aí, aquele debate que a gente já trouxe sobre... Não entendi. E aí a execução acompanha. E esse é um grave problema. Porque se eu posso transferir o preso de acordo com os interesses da Secretaria de Administração Penitenciária para remanejamento de vagas, eu consigo escolher o juiz daquela execução penal. Grave. Na medida em que a pessoa, o órgão julgador competente para as execuções penais é da onde a pessoa presa está, se a pessoa presa é transferida, eu consigo escolher quem é aquele juiz. Problema. Tá bem? Conclusão, a pessoa condenada na JF pode ser presa em presídio estadual e aí a execução irá para um juiz estadual, aquele debate do DECRIM que a gente já teve. Beleza, pessoal? Vimos competência da execução penal, vimos incidente de deslocamento de competência, falamos, portanto, daqui, ó, competência da JF. Esse assunto tá dado. Vamos falar um pouquinho de alteração de competência, que é um tema um pouco mais complicadinho, tá? Mas nem tanto, vocês vão perceber. Por exemplo, a competência por prerrogativa de função é uma causa de atração de competência. E aí a gente vai ter que lembrar do precedente da AP 470, no mensalão. As pessoas, os deputados federais, os ministros de Estado, que foram processados no mensalão, perante o STF, estendeu a competência para todas aquelas outras pessoas que não tinham foro por prerrogativa. Banqueiros, publicitários, etc e tal. Tá bem?
Então é isso. Se a pessoa tem foro por prerrogativa de função, praticou crime em concurso de pessoas, seja tipificando quadrilha ou uma organização criminosa, não interessa, estando em concurso de pessoas, não interessando a modalidade, vai haver uma atração de competência. Tá? Súmula 704 do STF. Não viola o princípio do juízo natural, da autodefesa, do devido processo legal, a atração por continência ou conexão, que são regras de reunião de processo, do corréu que não tem foro. Tá bem? Caso um dos corréus tenham essa prerrogativa. Exceção, mais uma vez, o júri. O corréu que tem foro, ainda que ele pratique um crime em concurso com alguém que não tem, o que não tem vai para o júri da primeira instância, e o que tem foro por prerrogativa, ainda que praticando crime em concurso, vai para o órgão competente dele. Tá bem? Mais uma vez, exceção do rito do júri. Esse aí da exceção é, por exemplo, um governador com um motorista dele mata alguém, ele vai ser julgado no TJ, no STJ, e o motorista, no caso, seria no tribunal de... Perfeito. Qual é o seu nome? É Maristela. Maristela, matou. Atração de competência. Justiça comum. O tribunal do júri tem força atrativa. Voltamos ao tribunal do júri. Também vocês vão ter uma aula de júri. Provavelmente vai ser a professora Juliana Belloc, que é um monstro, uma monstra no júri, assim. Faz muito júri e sabe tudo, tá? O tribunal do júri tem força atrativa, cedendo, contudo, apenas a prerrogativa. Então, se eu praticar um crime que tem competência para ser submetido ao júri, crime doloso contra a vida, e outro crime, por exemplo, matei alguém e depois fiz uma ocultação de cadáver, a ocultação de cadáver não é crime doloso contra a vida, vai ser julgado junto, por questão de continência no tribunal do júri. Tá bem? Essa é a diferença. A competência da Justiça Federal atrai o crime conexo estadual. Então, imaginemos, houve aí um crime tributário, mas para que esse crime tributário ocorresse, foi necessária alguma fraude, uma falsidade ideológica, por exemplo. A falsidade ideológica deveria ser julgada na Justiça Estadual. Mas como ela foi praticada em conexão com um crime federal, esses dois crimes serão julgados perante a JF. Foi? Sem muita dificuldade. E aí havia uma visão legal que, mas depende da pena, qual é a pena? Não esquece isso. O exercício, a prova do concurso vai tentar te confundir. Se a pena do crime federal for mais grave que a pena do crime estadual, vai para federal. Mas se a pena do crime estadual for mais grave, ainda que tenha sido praticado em conexão, vai para o estadual? Balela, não interessa. Especial sempre vai atrair a competência da federal. Entre federal e estadual, a federal é mais forte, vai atrair. Tá? E não interessa a pena dos crimes. Se for um crime qualquer da federal e um crimão, um crime grandão da estadual, o exercício vai tentar te pegar aí. Vai te falar que a pena do crime estadual é muito maior. Tá? Nada a ver. Ou que foram praticados mais crimes estaduais e apenas um federal, também não interessa. Tá bem? Súmula 122 do STJ, compete à federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 58, inciso 2º da linha A. Tá? Só mais uma coisa sobre reunião de processos aqui, pessoal. Se eventualmente não houver a reunião desses processos, e aí a gente vai falar isso mais sobre quando for conexão e continência, na fase de conhecimento, e for dada uma sentença, poderá haver a unificação das penas na fase de execução penal, tá? A gente estava falando de execução penal. Na aula de execução penal vocês vão entender isso um pouco melhor, tá? E aí, pessoal, a maior parte da competência está prevista, no final das contas, no CPP, e é a competência territorial, racione loci, tá? Ou lote. Essa competência
vai delimitar quem é o juiz que vai dizer o direito no meu caso concreto. É o juiz de São Paulo? É o juiz de Campinas? É o juiz de Ribeirão Preto? Eu sou de Ribeirão Preto. Se eu praticar um crime aqui, vou ser processado aqui ou em Ribeirão? Tá? Essas perguntas é que a competência territorial vai tentar responder. Qual o juiz competente? Já sabemos que é um crime estadual, não tem nenhum figurão, não tem foro por prerrogativa de função, não é eleitoral, não é militar. É na competência estadual. Onde serei processado por esse crime, então? Vamos ver qual é a competência territorial para isso. Por ser uma competência infraconstitucional, ela é relativa, portanto, sua não observância se convalida. Nulidade relativa, se não for suscitado no primeiro momento, vai se convalidar. O professor Auri, que tem uma posição minoritária nesse caso, diz o contrário, que não existe nulidade relativa. Então, portanto, qualquer nulidade gera nulidade absoluta, e essa história de que a extensão de competência territorial é possível é balela. Auri diz o contrário disso. O Código, diferente de processo penal, diferentemente do Código Penal, adotou a teoria do resultado para fixação de competência, enquanto que o Código Penal adotou a teoria da conduta, né? O local da infração é o local onde a infração se consumou, onde foi produzido o resultado. Então imaginam vocês que eu disparo contra a vítima na Avenida Paulista. Muito embora na Avenida Paulista tenham diversos hospitais, aquela vítima é levada em socorro para Campinas. E ela morre em Campinas, na entrada da cidade. O resultado se consumou lá, embora a conduta tenha sido praticada aqui. O local competente, o juízo competente, será o Tribunal do Júri de Campinas. Tá bem? E não o de São Paulo. A competência do julgamento será o de Campinas. E aqui a gente tem uma exceção na Lei 9.099, que define competência territorial pela teoria da conduta e não pela regra geral da teoria do resultado. Essa é a exceção. Adivinha o que cai no concurso? A exceção. Então, se a gente está falando de Lei 9.099, crime de menor potencial, e ele não vai te falar que é um crime de menor potencial ofensivo, ele vai te falar um crime lá, você vai ter que lembrar que a pena de até 2 anos. E aí você vai seco para dizer que aquela competência é no lugar do resultado. Alternativa A. Só que você se esqueceu que a pena ali era até 2 anos, então era a Lei 9.099, portanto, era o local da conduta. Tá bem? Isso gera conflito com o direito penal? Não necessariamente, porque assim, a ideia, a teoria do resultado está amparada no quê? Ora, aonde foi produzido o resultado é onde está o maior número de provas. A investigação tem que ser conduzida ali. O cadáver foi encontrado em Campinas. A investigação vai se desenvolver ali. Ali pode ser que exista um maior número de elementos informativos e talvez de provas a respeito daquele crime que ocorreu. Tá? A ideia é essa. Certo? Exceção. Se a gente pensar então no exemplo de não que foi socorrido e foi levada para um hospital, mas foi abandonado um corpo em Campinas, descobre que a morte foi aqui, ficaria mais fácil entender, porque... Não, mas é isso. O corpo apareceu lá, em regra lá. Em regra lá. Mas aí vamos dizer que aqui já tinha sido instalado um inquérito policial, que já estava investigando aquela conduta, porque foi um disparo de arma de fogo na Paulista. Todo mundo viu, todo mundo ali colheu informações, foi na polícia, falou que foi o fulano e instalou um inquérito. O promotor de São Paulo ofereceu denúncia antes do pessoal de Campinas sonhar quem era aquela vítima. O promotor de São Paulo ofereceu denúncia e o juiz recebeu. O ato decisório prorroga a competência territorial e vai prevenir aquele juiz de São Paulo. Por isso que não tem um conflito. Por isso que não tem. Como é uma competência relativa, ela pode se estender. E aí o primeiro juiz que der uma decisão, praticar um ato decisório, vai ficar prevento. Pode ser o juiz de Campinas ou pode ser o juiz de São Paulo. Nesse exemplo que eu dei, não necessariamente vai ser o
Tribunal do Júri de Campinas. Entendi. Certo, Denise? Não é incompetente. Não é incompetente. Entendi. Se for processado em São Paulo, se vier uma denúncia e for recebida na Barra Funda, tá tudo bem. Se for primeiro do que lá em Campinas. Tá? Em caso de tentativa, não haverá resultado. Como faz? Poxa, foi um crime tentado. Último ato de execução. Onde é que se deu o último ato de execução? Vai ser, no fundo, acaba sendo a teoria da conduta, mas como não houve resultado porque era crime tentado, fixa a competência pelo local em razão da onde foi praticada a última conduta. Vamos só até o 7.2 aqui? Então tá bem. Pelo local da infração, consumação fora do Brasil. E aí, começa aquelas viagens de extraterritorialidade que estão lá previstas no Código Penal. Se a consumação do crime se deu no exterior, no mesmo exemplo, em vez do cara ser levado para Campinas e foi levado para o Paraguai, tá? Fora do território nacional, a competência será do último ato de execução do Brasil. Então aí seria São Paulo, Barra Funda, tá? Mas e aí? A gente não tem como identificar onde é que se deu esse último ato no território brasileiro. Nesse caso, se não for possível identificar, será fixada a competência no local aonde teria produzido os efeitos. O crime teria produzido os seus efeitos. Percebam que isso aqui é muito difícil de aferir com precisão. Aonde que será que deveria ter sido produzido os seus efeitos? Onde que foi praticado o último ato de execução? Complicado. Em não sendo possível, o primeiro juiz que praticar um ato decisório fica por evento e estende a competência territorial. Tá bem? Gente, era mais ou menos isso que a gente... Faltou 2 itens aqui pra gente falar. Na próxima aula, então, a gente vai tentar terminar a prática de crimes fora do Brasil e prática de crimes a bordo de embarcações. A gente termina competência territorial com isso. Falta ver sobre jurisdição e competência. Prevenção, conexão e continência e regras de reunião de processos relacionadas à conexão, continência e prevenção. Depois disso, a gente passa para procedimentos, tá? Eu acho que é esse o nosso cronograma. Agradeço a atenção de vocês. Desculpa ter me estendido fora do horário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me mandar um e-mail, a gente segue conversando. Eventualmente, se vocês verem que eu falei alguma coisa que está diferente na doutrina ou em qualquer outro lugar, vamos ver, a gente rever essa parte, porque a gente não pode sair daqui com a dúvida, tá bem? Meu e-mail está sempre à disposição, contato@teu.com.br. Já vou disponibilizar os slides para o Everton e a gente se vê na próxima aula. Tá?